Para mim é uma honra estar aqui nessa noite, uma vez mais. Antes de ler o texto, se puder, já vai abrindo aí o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Texto bem conhecido, texto clássico, né? Jeremias 18. Quando você vai abrindo, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, externar essa gratidão também ao meu pastor Silas. Obrigado, pastor, por mais uma vez. Nosso pastor vice-presidente, pastor Silas Filho, nosso co-pastor, pastor Odilton Ângelo. Deus abençoe a vida, muito obrigado. Os demais amigos e companheiros, pastores dirigentes, pastores itinerantes aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês. Você achou Jeremias, capítulo de número 18? Diga um amém. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Eu tenho certeza que Deus pode falar com umas 5 pessoas aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se lhe quebrou, em outras versões, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se você puder, feche seus olhos uma vez mais, vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado, porque nessa terça-feira o Senhor nos dará a oportunidade de estarmos no melhor lugar que poderíamos estar, que é a sua casa, diante da sua presença, adorando o seu santo e poderoso nome. Espírito Santo, amigo da minha vida, fica à vontade, faça o que aprover a sua vontade e o seu querer. Essa noite nós nos reduzimos à nossa insignificância para que o seu nome ganhe o holofote, para que o seu nome seja adorado, seja bendito, seja magnificado. Pai, que através da sua palavra saiamos daqui instruídos, que através da sua palavra saiamos daqui alimentados. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem grandes coisas para essa noite. Embora cada um venha nutrir uma expectativa dentro de si, eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem é muito melhor, muito maior, muito mais excelente. Que o Senhor faça aqui nessa noite aquilo que tem que ser feito, não aquilo que eu acho que deve ser feito. Seja sempre o Senhor a centralidade de todas as coisas. Seja sempre o Senhor o motivo da honra, da glória, do louvor e da majestade. Assim nós te oramos, Pai. Assim nós te agradecemos. Em o nome de Jesus, você pode dizer um amém. Se você puder, dê um lindo aplauso à palavra que nós lemos agora. Você começa a ler a Bíblia Sagrada, cada livro tem o seu detalhe, cada passagem tem a sua valia, e cada versículo ou cada texto nós podemos extrair grandes lições. Quando você começa a ler o livro do profeta Jeremias, você vai entender logo de cara, você vai poder compreender logo de início que Jeremias ele vai ser de uma linhagem sacerdotal. Vai ser em Jeremias capítulo de número 1, a partir do verso 1 em diante, que vai dizer que Jeremias ele é filho de Ilquias, um sacerdote de Anatote, é uma região do interior da Judéia, uma região um pouco proletária. Vai ser de lá que o sacerdote Abiatar também vai sair, vai ser originário dessa localização. E aí a Bíblia vai nos informar que ele tem linhagem sacerdotal. E isso aqui é muito importante, porque para ser sacerdote, tinha que ter clã na terra. Para ser sacerdote, tinha que ter sobrenome aqui na terra. Para ser sacerdote, tinham que ter familiares, antepassados que tivessem a mesma linhagem sacerdotal. E ao olhar para a vida do profeta Jeremias, você vai ver que é nítido
que ele nutre dentro de si uma expectativa. E a expectativa é o quê? Vai trabalhar no ofício sacerdotal. Os seus pais empreendem esforços no que tange a sua educação, naquilo que nós entendemos ser um trabalho no tabernáculo, um trabalho no templo, de repente tanger algum instrumento, não sei, de repente abrir a tenda da congregação, de repente entregar algum sacrifício, mas fato é que a vida desse moço, a vida desse jovem vai ser totalmente voltada para que um dia ele pudesse exercer o exercício sacerdotal. Só que quando você continua lendo o capítulo de número 1, vai dizer que o Senhor entra na história. O Deus que nós servimos vai interpelar a história dele. Porque ele tem projetos na terra, mas Deus tem sonhos no céu para a vida dele. Aqui na terra existe já um cenário formado, mas Deus tem uma vontade soberana que vai ser estabelecida e vai mudar o curso da vida desse jovem Jeremias. E sabe o que é interessante? É que para ser sacerdote eu te disse que teria que ser de linhagem sacerdotal. Mas para ser profeta, tem que ser o próprio Deus que tem que escolher. Então Jeremias ele vai ter o seu chamado, a sua comissão, de uma forma diferente dos outros profetas. Você vai ver quando o profeta Isaías vai receber a sua comissão, o seu chamado de profeta, vai ser em um ano que o rei morre. E aí ele vai olhar para o céu e vai ver o céu aberto. Olha que visão linda, a visão de céu aberto. Comissão sendo recebida. Deus estava sentado no alto e no sublime trono. E a palavra ainda vai informar que, Isaías, você vai ser profeta. Ele fala, coisa nenhuma, minha boca, meu lábio é impuro. E aí a visão, como se já não bastasse de ver Deus assentado no alto e sublime trono, vai ter um anjo que aparece na história, irmão. Vai lá no altar, arranca uma brasa e uma tenaz e toca nos lábios desse profeta. Chamado do profeta Isaías, tem anjo, tem Deus, tem visão de Deus. Você vai para Ezequiel. Ezequiel já está participando do cativeiro babilônico. Ele já está sentado à beira do rio Quepar. E a Bíblia vai dizer que ele tem visões de Deus. Como que Deus chama o profeta? Visões de querubim, visões de animais. Lá pelas tantas ele vai ver um anjo com 6 asas. 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés. Tem um mistério aí que tem uma cantora, né, que traduziu, que era uma bola grande passando dentro da bola pequena, irmão, uma bola de fogo por fora, bola de fogo por dentro. Um mistério, meu irmão, que eu não consigo entender. Mas se Deus falou que tinha, é porque tinha mesmo. Só que o profeta Jeremias, ele não vê nada naquilo que tange a sua comissão profética. O profeta Jeremias, ele não tem visão de anjo, ele não tem bola de fogo, não tem tenaz, não tem brasa, não tem altar, não tem fogueira, não tem nada. E o que vai ser a comissão do profeta Jeremias? A Bíblia vai dizer, e veio a palavra do Senhor até a vida do profeta Jeremias. Quem me conhece sabe que eu sou pentecostal, irmão, e sabe que eu gosto de um fogo. Eu acredito nesse irmão da vida, sabe, irmãos? Mas sabe o que eu aprendi com a minha vida, com o nosso pastor nos instruindo? Eu nunca conheci ninguém que tivesse visões de Deus 24 horas por dia. Você conhece alguém que vê anjo 24 horas por dia? Se tu conhecer, a gente leva na psiquiatria, porque não tem, irmãos. Você conhece alguém que vê bola de fogo em todos os momentos? Você conhece alguém que, pastor, ele é tão avivado, mas ela é tão avivada, pastor, que você não tem. Todo dia ela tem uma revelação diferente. Você não tem. Pode ter muita, mas todo dia não tem. E sabe o que eu descobri? Que aquilo que os outros profetas, não pormenorizando, mas aquilo que os outros profetas têm como comissão, têm como chamado de Deus, é perecível. Tem tempo determinado. O tempo passa, acaba. Só que o que vai chamar o profeta Jeremias, é isso que arde na minha alma, não tem prazo de validade. Não é perecível. E não acaba. Enquanto uma visão dura um tempo, a palavra de Deus ela é eterna.
Enquanto a visão tem um período determinado, a palavra de Deus vai além de qualquer expectativa. Pastor, me mostra isso na Bíblia Sagrada. Vai ser lá em Mateus, quando Jesus vai dizer, pode passar céu e pode passar terra. Olha o termo céu e terra, vai falar de tempo aqui na terra. Pode passar céu e pode passar terra, mas as minhas palavras não passarão. Salmo de número 119, verso de número 89, o salmista vai dizer que para sempre aqui no céu permanece a sua palavra. Pastor, estou fazendo a teologia na faculdade Vitória em Cristo, 2 textos isolados, não tem como fazer a teologia, tem que ter mais um. Então vamos lá para Isaías, capítulo de número 40, verso de número 8, que vai dizer que a folha cai, a erva seca, mas as minhas palavras não passarão. Ei, Deus está liberando algo sobre a vida de alguém. De repente você, quem olha, não vai dar tanto crédito, porque não tem tanto espetáculo. Quem olha, não vai dar tanta valia, porque não tem visão, não tem anjo visitando, não tem revelação. Mas se eu fosse você, eu agarrava com unhas e dentes, porque muito maior do que uma revelação, é a maior revelação de todas. Muito maior do que um profeta se levantar e falar, assim te digo, e eu já vi, assim diz o Senhor, falhar, mas eu nunca vi, está escrito falhar. Meu irmão, você tem a palavra de Deus sobre a tua vida, você tem uma palavra de Deus sobre a tua história. Quem te chamou não foi homem, quem te chamou é o mesmo que te habilita a seguir. Se tem palavra na tua vida, se prepara, porque fiel é aquele quem chamou e quem prometeu. Jeremias tem uma palavra, e aí ele recebe a palavra. A Bíblia vai dizer, mas Senhor, eu sou muito jovenzinho. Existe aqui uma discordância teológica, eu não sou teólogo. Uns vão falar que era a idade dele mesmo, entre 14 e 20 anos. Outros vão falar que era em decorrência de onde ele saiu, e fala dele da grande humildade. Eu sou pequeno demais para carregar esse chamado profético. Mas fato é que aquilo que Deus vai liberar sobre a vida dele vai mudar a história da vida dele. Ao ponto de falar, eu sou jovem demais. Aí Deus falou, disseste bem, tá legal, você é muito jovem. Só que tem um porém. O quê? Antes que te formaste no ventre da sua mãe. Eu já andava te observando faz tempo, Jeremias. E antes dela saber que estava grávida, eu já te separei. No hebraico, escolhi, santifiquei, separei com ordem, ofício exclusivo meu, e te nomeei como profeta. Tem gente que estava andando, tentando fugir de Deus. Deus está falando, você nem sabia, mas eu já tinha uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua família. E a palavra é, até aqui foi o que você projetou, daqui em diante eu tenho uma palavra que transforma, eu tenho uma palavra que vai fazer uma grande revolução. Jeremias, olha só, sabe o que acontece? Quem é sacerdote tem que trabalhar dentro do templo, e profeta vai representar a minha voz aí na terra. Enquanto o sacerdote de repente pudesse ter um dia que ele não queria muito trabalhar, está lá na ordem de ofício, mas hoje não tem como ir, ele não iria. Mas profeta, quando Deus entrega, tem que falar, queira o homem ou não, ou porque profeta que é profeta, entrega aquilo que Deus está mandando e ponto final. Sabe o que é o interessante? É que Jeremias vai se levantar, e vai se levantar num tempo um pouco contraditório. Os assírios aqui já foram vencidos pelo povo de Deus. E agora vai se levantar um novo vulto, vai se levantar uma nova nação, vai se levantar um império babilônico aqui. E o império babilônico está chegando muito perto. O rei Josias, que vai ser o antecessor, no qual o profeta vai ser comissionado, ele vai descer numa guerra lá no Egito. A guerra que Deus não mandou ele entrar, e ele morre. E agora os reis que vão suceder, seu filho, seu neto, levam a nação de mal a pior. E Deus vai levantar Jeremias com uma voz profética para liberar algo contra a nação. E antes de acontecer, antes de invadir, Deus já estava falando, a Babilônia vai invadir. Pode contar no dedo, são 70 anos de cativeiro babilônico. Quem ouve isso, que é o rei, manda chamar, fala, como você sendo um dos nossos está profetizando contra? Não tem como, está infiltrado aqui.
Tem uma outra passagem que ele vai para frente do templo, ele profetiza: esse templo aqui vai cair. O pessoal não recebe muito bem, dão-lhe uma coça no Jeremias, bota ele dentro do calabouço, estão quase matando. E alguém se lembra: não, teve um profeta anteriormente que profetizou a mesma coisa que ele. Pastor, não estou entendendo nada. Então eu te explico, se prepara, porque Deus vai te levantar com uma voz profética onde Ele te plantou. Deus vai te levantar com uma voz profética onde você mora. Tem muita gente que está querendo ganhar o mundo, e Deus está falando: é dentro da tua casa que você vai ser profeta a partir de hoje. É dentro desse quintal que você vai liberar a palavra profética a partir de hoje. É dentro desse condomínio que eu vou te usar a partir de hoje. É dentro do seu lar que eu vou te usar a partir de hoje. Eu tenho uma palavra que você vai liberar. E quando você liberar, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, acontecerá. Jeremias profetiza. E aí chegamos no capítulo de número 18. E fatos interessantes vão acontecer aqui. Aqui é a 7ª mensagem profética do profeta Jeremias. E a Bíblia vai dizer, verso de número 1: e a palavra do Senhor veio até o profeta Jeremias. Repita comigo: a palavra que veio. Não foi ele que foi atrás. Porque tem muita gente correndo atrás de coisas que, na verdade, Deus está falando: o que é teu vai chegar na tua mão. Você não precisa ficar correndo atrás de nada. A palavra vem, a palavra alcança. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, verso de número 2: levanta-te e desce até a casa do oleiro. Depois que aquilo que Deus libera alcança a vida do profeta, do mínimo 2 coisas acontecem. A primeira: áreas que estavam paradas e prostradas vão ficar de pé. Levanta-te, Jeremias. Você acredita que eu posso ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite? Tem uma palavra de Deus, não a minha, mas uma palavra de Deus em direção a áreas da sua vida. E a área que estava prostrada, Deus está falando, vai ficar de pé. Entrou carregado, vai sair daqui de pé. Entrou aqui para baixo, vai sair saltando e pulando na presença de Deus. Tem algo que Deus libera e já tem um alvo específico: é você, é a sua casa, é a sua família, é o seu ministério. Eu não sei quais dessas áreas estavam prostrados, paralisados, estagnados, mas Deus está falando: eu vou colocar de pé hoje. Eu vou pôr de pé hoje. Coloca-te, põe-te de pé. E agora? E agora desce. São 2 ações: se mover e se pôr de pé, e caminhar para descer. Descer para onde? Para a casa do oleiro, face sul de Judá, perto da porta do oleiro, de frente para o vale de Rinom. Chegando ali, eu vou dizer as minhas palavras. Então vamos lá. Deus libera uma palavra e ele se coloca de pé, e agora tem que descer. Sabe o que Deus está querendo gerar em Jeremias aqui? Movimento. Porque tem muitas coisas que nós só iremos vivenciar quando nós começarmos a nos movimentar. Desce até a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Só que isso aqui saltou nos meus olhos. Porque se a palavra no verso de número 1 veio até Jeremias, por que ele tem que descer para ouvir a palavra do Senhor? Se a palavra alcança e depois ele tem que descer para depois ouvir, é meio paradoxal, fica um pouco complexo, mas na verdade é Deus querendo tirar Jeremias do meio do povo, daquele ambiente, e levar para um outro ambiente, para que ele pudesse ouvir o que o povo não iria acreditar, para que ele pudesse ver o que o povo não teria capacidade, nem iria suportar ver. É Deus falando para alguém: eu vou começar a te tirar de ambientes, eu vou te tirar de presença de alguns que anda limitando a minha comunicação com você, que anda limitando aquilo que eu tenho para me revelar para você. Deus está falando: eu vou tirar algumas pessoas de ambientes e vou movimentá-los e impulsioná-los a outros ambientes. Para quê? Para você começar a enxergar o que a nação não enxerga, para você começar a ouvir o que muita gente não ouve. Ei, Deus está falando com alguns aqui nessa noite: se prepara para começar a se movimentar, se prepara para
para ambientes começarem a mudar. E na mudança de ambiente, Deus se revela, Deus te mostra, Deus fala, Deus confirma, Deus apresenta. Tem alguém que recebe essa palavra aqui nessa noite? Desce. E quando ele chega nesse local interessante, ele vai fazer uma constatação. A constatação é que tinha um oleiro. No capítulo 19 você vai entender que o oleiro é uma tipologia. Tudo isso daqui é uma tipologia. É uma alegoria para uma interpretação com um bojo de aplicação. Então vamos lá. O oleiro era Deus. O vaso é a nação de Israel. E o profeta está assistindo tudo de forma prévia ao que Deus iria fazer com a nação. E quando ele chega, ele vai ver esse oleiro trabalhando. Você note que o oleiro estava trabalhando sobre rodas, não roda, rodas, duas rodas. Uma embaixo que ele com o pé impulsionava e dava velocidade, e em cima onde ficava uma espécie de uma mesa, onde ele trabalhava com argila umidificada. Quando ele chega, ele vai dizer que o oleiro estava trabalhando. Estava, olha o emprego do verbo, estava, não é. E quando ele chegou, ele viu que o oleiro começou a trabalhar. Não, estava, emprego do verbo, no passado. Agora, para ele poder enxergar, não de forma explícita, mas de forma implícita no texto, tem algumas coisas aqui. Se ele desce até a casa do oleiro e a porta está fechada, ele ia ver alguma coisa? Não. Tá bom, pastor, o que isso quer dizer? Que nessa noite, Deus está falando, tem porta aberta para a vida de alguém aqui. Mas porta aberta por porta aberta, amém, legal. Daqui para a tua casa você vai passar por um monte de porta aberta, só que você não vai poder entrar. Por quê? Porque você não tem acesso liberado. De forma implícita, não explícita no texto, o profeta descobre que na olaria tem porta aberta. E o acesso também está liberado. Se você for agora na Alerj, você vai encontrar a porta aberta ou fechada? Ah, tá bom, pastor, vou lá amanhã de manhã, a porta vai estar aberta. Mas se você não tiver o seu nome na portaria, você não vai poder entrar, porque o acesso não vai estar liberado. Só que na olaria de Deus, a hora que você for, a porta está aberta. E ainda tem acesso liberado. Pode entrar nessa noite. Eu estou pregando para pessoas que vão começar a pegar essa palavra. Deus está mandando te dizer, o acesso já está liberado, entra nessa noite. Você anda batendo em muitas portas fechadas, quando na verdade entra na presença do oleiro na olaria, que ali tem porta aberta e ali também tem acesso liberado. Eu estou pregando para quem tem mão para levantar, fé para acreditar e boca para dar glória. Se prepara, porque até o final dessa semana, Deus vai liberar aquilo que você buscava. Deus vai te dar acessos que você nunca imaginou. Deus vai te apresentar coisas que você nunca pensou em conhecer. Nessa noite eu tenho uma palavra profética para a Devec nessa noite. Ei, na olaria, a hora que for, o momento que for, não tem feriado, não tem depois do horário, a porta sempre vai estar aberta e o acesso sempre vai estar liberado. Você decide, ou fica de fora observando, ou entra e vive tudo que o ambiente está proporcionando. Quem é você nessa noite? Que veio observar ou chegou e vai aproveitar a oportunidade? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver se tu pode adorar a Ele. Deixa eu ver se tu pode exaltar a Ele. O acesso está liberado nessa noite, entra, vai. Não tem mais impedimento, entra, vai. É Deus fazendo mais ou menos assim, ó, pode entrar.
casa é sua, o ambiente é seu. Se prepara para começar a frequentar o ambiente da casa do oleiro, que para muita gente descer é sinônimo de humilhação, mas a Bíblia vai dizer que aquele que desce Deus honra, aquele que pega o caminho da descida é o próprio Deus que faz questão de honrar. Aproveita tudo que o ambiente pode te proporcionar. O acesso está liberado. O acesso está liberado. E quando ele chega, tem uma constatação. Qual é a constatação? Que o oleiro estava trabalhando sobre a roda. Repita comigo: estava. Fala comigo: está no passado. Isso significa que não é a presença do oleiro que está tu agir, não é a presença do profeta que está tu agir do oleiro. O profeta não tinha ouvido nada ainda, não tinha sentido nada, nem tinha visto nada. Mas segundo o emprego do verbo estava, o oleiro já estava trabalhando faz tempo. Porque tem gente que acha que é a tua oração que vai startar o agir de Deus. Que é o nível da tua busca que vai startar o agir de Deus. Não. Tem muita gente que trabalha com troca com Deus. Eu busco a Deus porque Ele é Deus, Ele tem que ser buscado. Mas eu vou fazer um jejum aqui para Deus fazer. Não, faz jejum para começar a conhecer Deus. Esse é o jejum certo. Por quê? Porque você mesmo não vendo nada, mesmo não sentindo nada, Ele já estava trabalhando nessa obra faz tempo. Na tua família Ele já está trabalhando faz tempo. Mas tem gente que quer ter tanto tato das coisas, quer ver Deus agir, quer ver Deus operar, quer ouvir, quer sentir. E na verdade a promessa dele nunca foi ver, ouvir ou sentir. A promessa sempre foi: olha só, Isaías, quando você passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando passar pelo rio, ela não te afogará. Se for no fogo, ela não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. Você não vai ver nada, você não vai sentir nada, você não vai ouvir nada, mas a minha promessa vai chancelar com que Jesus vai dizer: e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos céus. Vendo ou não vendo, Ele está. Ouvindo ou não ouvindo, Ele se faz presente. Sentindo ou não sentindo. O culto está ruim, Deus não está aqui não. Para de bobeira, meu irmão. Não é aquilo que tu sente que determina a presença do oleiro dentro da casa. Ele está trabalhando faz tempo. Aleluia. 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 E ele começa a trabalhar na argila, começa a trabalhar no barro umedecido. Lá pelas tantas, uma grande catástrofe acontece. Acontece um negócio muito ruim. O quê? O vaso que ele estava fazendo se quebra. No meu texto está: quebrou-se. Em outras versões, se lhe quebrou. No hebraico, no original, perdeu o prumo, se entortou. Algo que era retilíneo, agora saiu do seu estado de retidão. Eu já vi muita gente pegar esse texto e falar: porque Deus é o oleiro. Irmão, eu dava glória. E Ele quebra o vaso. E Ele faz com o vaso. Quando na verdade, o oleiro aqui não quebra nada. É o próprio vaso que se quebra. Quebrou-se, não é e ele quebrou o vaso. É o vaso se quebrou. É o texto. Pastor, não estou entendendo, te explico. O oleiro só dá forma à qualidade do barro que não aguenta a pressão da mão do oleiro. Pastor, o oleiro só dá forma? Vai lá em Isaías. Olha o que Deus vai dizer para Isaías. E eu te criei, ó Jacó. Criei, criacionismo, trazer à existência o que não existe. E te formei, ó Israel. Formar aqui é remodelar, reconfigurar. É algo que já existe, mas na mão dele, ele bota do jeito que ele quer. Oh, aleluia.
O problema é que tem muita gente que se quebra porque não pediu orientação pro oleiro, quer transferir a culpa pro oleiro. Tem gente que entrou em relacionamentos e não pediu o auxílio do oleiro. Posso ir, não posso ir? Posso me aliançar, não posso me aliançar? Posso entrar em sociedade, não posso entrar em sociedade? Posso entrar nessa porta, não posso entrar nessa porta? Nunca perguntou nada pro oleiro. Depois que entra, se quebra, fala: foi o oleiro que me quebrou, foi o oleiro que fez isso. E o oleiro está falando: coisa nenhuma, eu só dou forma. É o vaso que é barro é bom ou barro é ruim, aguenta a pressão da mão daquilo que eu estou querendo formar. Sabe o que é interessante? Já estou começando a caminhar para o final. O interessante aqui nesse texto é que o vaso se quebra, o vaso se entorta, mas é no local certo. Se eu pegar esse copo aqui e esbarrar nele e ele cair, ele vai se quebrar porque ele caiu. O vaso não caiu. O vaso se quebrou. Mas se quebra na hora certa e no momento certo. Por quê? Porque ele pode estar quebrado, mas ainda está na mão do oleiro. Vira para quem está do lado e fala: quebrado sim, caído não. Fala, aí não acreditou, fala: quebrado sim, sangrando sim, chorando sim, mas caído nunca. E o mais espetacular de tudo, sabe o que é? Nessa olaria eu vejo Jeremias, nessa olaria eu vejo roda, nessa olaria eu vejo barro, nessa olaria eu vejo oleiro, nessa olaria eu vejo caco de barro, tem tudo, só não tem uma coisa: o que? Lixeira. Se algo quebrar na minha casa e na sua casa, qual é o destino final? Só que o oleiro está falando que aquilo que para mim e para você o destino final seria o lixo, para ele é matéria-prima, não para dar jeitinho, que ele não dá jeitinho em nada. E fez conforme pareceu bem aos seus olhos fazer uma nova obra. Uma nova obra. Aquilo que muita gente olha para a tua vida e fala: está quebrado, joga fora. Não presta para mais nada, joga fora. Não tem mais jeito, joga fora. O oleiro está falando: bota na minha mão, que aquilo que para a humanidade é descarte, na minha mão é matéria-prima para fazer coisa nova. Na minha mão é matéria-prima para ter novidade. Eu estou pregando para alguém que achava que era o final. Eu estou pregando para alguém que achava que já tinha acabado. Na tua mão é o final, na tua mão acabou, mas coloca na mão do oleiro, vai sair coisa nova da parte de Deus. Tem novidade chegando. Só quem acredita me ajude enchendo esse lugar com a adoração que Deus depositou na tua alma. Choraia candaraba carabandarácia. Lá fora, enquanto tu tem alguma coisa para ser aproveitado, te usam. Depois que você não tem mais nada, eles te descartam. Aqui tu entra quebrado, ninguém depositava nada em você, mas Deus fala: eu tenho coisa nova para fazer daí. Eu tenho coisa nova para fazer daí. Eu tenho coisa nova. Quem adora aqui nessa noite? Quem pode me ajudar a adorar a Ele aqui nessa noite? Está chegando um tempo novo para a tua vida. Está chegando novidade de Deus para a tua casa, para a tua história, para a tua empresa, para o teu ministério, para a tua família. Aquilo que muita gente falou, joga fora, bota na mão de Deus, porque daí sairá coisas novas, coisas novas, coisas novas. Aleluia. Glória. E agora, tá pronto? Tá pronto, tá? Vamos botar para prateleira? E prateleira aqui eu uso como a galera dos adolescentes fala, para os montes da sociedade. Vamos botar em destaque lá nos montes da sociedade. Ao oleiro, coisa nenhuma. Saiu da roda, mas ainda está faltando mais um estágio. Qual?
vai ter que passar no forno. Vai ter que ser testado no fogo. Por quê? Porque sai úmido da roda. Se sai da roda direto para a exposição, está úmido. Qualquer um que põe a mão, consegue remodelar segundo aquilo que entende que ser assertivo. Então o olheiro está falando, depois que sai da roda, só vai ser exposto quando for testado no forno. O diabo achou que o jogo estava vencido para ele. Satanás estava crente, que ele agora ia nadar de braçada. Só que ele não tinha noção que tem uma geração que está sendo formada no forno. Pastor, como que eu formo no forno? Traz teu filho para a EBD que você vai ver só. Traz teu filho para o culto da palavra que você vai ver só. Não falta simpósio, não falta culto de celebração, não falta nada. Isso aí é formar no forno. Por quê? Porque depois, quando cair na faculdade, professor de esquerda vai querer implementar ideologias, só que ele já não está mais úmido. Já pode botar a mão que for, que ele não toma a forma do mundo. Então como é que é? Aí Romanos vai dizer, e você não deve se conformar, não deve tomar a forma do mundo, mas segundo aquilo que você aprendeu no forno no domingo de manhã, na terça noite, na quinta noite, no domingo à noite, no sábado, no 2D, você vai transformar o mundo. Se alguém começar a querer implementar a ideologia de gênero, ele vai falar, e Deus criou homem e criou mulher, e o que passar disso é do procedência do mal. Aqui você não põe a mão, aqui você não me molda, eu não estou nem aí para atestado de aprovação humana, eu sou profeta de Deus, mas me importa o céu me aprovar. Está no forno. Encerra agora. Meu Deus. Foi para a exposição? Foi. Certa vez eu estava ouvindo um documentário. Eu estou ficando velho, gente. Discovery Channel. Alguém assiste? Você está ficando velho também, igual eu. E aí eu lembro que era uma época próxima à Páscoa, pastor. E estavam fazendo uma escavação no Oriente Médio. E aí acharam um fragmento de um vaso. E aí o apresentador falou que datava ser do tempo de Cristo. Ou alguém que muito provavelmente vivenciou, foi contemporâneo de Cristo. Falei, mentira, como é que tem como fazer isso? Aí ele começou a explicar como que era feita a análise. Do lado de fora ficava a assinatura do autor, que confeccionou o vaso. Só que com o tempo, o que está do lado de fora vai se degradando, vai se desgastando. Atrito, tempo, cai, bate, rompe, mudança e tal, e pá, acontece. Então o que está do lado de fora já é igual a todo mundo. Só que do lado de dentro do vaso, fica digital daquele que confeccionou. E aí, quem foi que fez, vale muito mais do que o que foi feito. Porque a validade não está na matéria em que o vaso foi feito. O que dá a valia do vaso foi quem foi o autor ou o artífice que fez o mesmo. De repente o tempo vai passando, do lado de fora a maquiagem já não pega mais. A beleza do vaso do lado de fora vai se desgastando. Mas a sua valia não é naquilo que você carrega do lado de fora. A sua valia é aquilo que ficou marcado pelo autor da tua vida, da minha vida, da tua história, da nossa história do lado de dentro. Quando alguém olha do lado de fora, pode não perceber muita coisa, mas se pudesse detectar o que anda passando do lado de dentro. Oh, aleluia.
Sabe que eu estou pregando para alguém aqui que estava querendo ficar trancafiado num quarto o dia inteiro, escuro, não abre, não, deixa a janela fechada, deixa a cortina fechada, estava entrando num estado de depressão danado, num estado de tristeza profunda e absurdo, estava se achando menor do que todo mundo, estava se achando pior do que todo mundo. De repente algo lhe aconteceu, de repente um momento, você está passando um momento de quebra, está falando: eu não quero mais, para mim não dá mais, para mim não tem mais jeito. Aí Deus me traz aqui para te dizer: tudo que acontece do lado de fora não determina aquilo que eu marquei você do lado de dentro. O que tu carrega é muito melhor, o que tu carrega é muito maior. O apóstolo Paulo vai dizer: e eu carrego em mim as marcas de Cristo. Oh, aleluia! Aquilo que Ele depositou na tua vida, aquilo que Ele depositou na tua história, aquilo que Ele depositou em você, é que te habilita a viver coisas extraordinárias com Deus. Ei, no Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava para um propósito específico. Após a execução do propósito, o Espírito Santo se retirava e ia para visitar a vida de outro. Só que depois de morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo não visita. O Espírito Santo agora mora em cada um de nós. Nós somos moradas da presença do Espírito. O apóstolo Paulo vai escrever em uma de suas cartas e vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da humanidade está naquilo que Cristo depositou em você. A esperança desse século está naquilo que Cristo deixou em você. Se tem a presença, faça a diferença com a presença. Se tem as marcas de Cristo, apresente como um grande valente que é habilitado a guerrear as guerras de Cristo. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é a obra-prima da criação, você é aquilo que de melhor Deus tinha. Então eu vou te dar um conselho: levanta a tua cabeça, estufa o teu peito, enche o teu pulmão de ar e segue, e vai, e dá um glória, e dá um aleluia. Deixa eu ver quem sente, quem tem a presença, quem é que chegou com ela, quem entende. Decabará combinará bacana, chorabadara bacana, chorebaia.